ciclo do desafio Jardim Permanente, né? Hoje a gente tem a oficina prática porque eu vou mostrar esquemas, né? Vai ser uma coisa bem no sentido de como colocar o passo a passo para pôr a mão na massa, né? E montar um jardim permanente. É um modelo de jardim totalmente baseada nos princípios da permacultura, os princípios de fechar ciclos, os princípios de transformar a poluição em recurso, de conectar elementos para ser mais eficiente em energia, ter sistemas mais eficientes em energia. Boa noite, Tati. Tati ganhou estrelinha, está sempre com a gente aí. Boa noite, Alberto também. Humberto, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ver, então, esse modelo do jardim permanente que eu tenho pesquisado, que eu tenho desenvolvido aí no meu espaço, que é o laboratório. Claro que esse modelo é um modelo que vem aí de muitos permacultores e muitos cientistas e pessoas que pesquisam a biorremediação, o gerenciamento de áreas contaminadas, mas eu trago isso aqui para os sistemas intensivos em pequena escala, para os pequenos espaços, né, que é o nosso tema de estudo, que é o tema da permacultura, né, esses espaços pequenos, intensivos em manejo, em energia, em alimento. Esses espaços eles são mais eficientes energeticamente do que grandes plantações, eles produzem mais alimento, né? Aquela ideia do small is beautiful, o pequeno é bonito, né? Que foi muito o exemplo de ontem, né? Para quem viu a. Então eu trouxe aqui, eu até peguei algumas postagens do próprio Instagram, né? Porque eu fui há muito tempo, desde o ano passado, eu fui postando as minhas experiências com esse tipo de canteiro que é o subirrigado. O canteiro subirrigado é um canteiro que tem uma impermeabilização por baixo, né? Ele não é igual os canteiros que os vasos, né, que a gente costuma utilizar, são vasos que a água drena por baixo, né? E aí eu iniciei esses estudos, né? Antes queria até comentar com vocês por que eu iniciei esses estudos desse tipo de canteiro, porque eu estou num lugar ali, o laboratório, é um lugar friável, né? É um lugar onde a gente tem uma situação de aridez, de desertificação, uma escassez hídrica. E isso, gente, escassez hídrica é algo que vai estar cada vez mais comum para vocês, porque a gente está num momento do clima, né, do planeta, em que a gente não pode passar por essa situação aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque em muitos lugares é muito comum a gente ter essa situação de escassez hídrica, a gente ter, principalmente, a distribuição das chuvas irregular durante os anos, né? Então, às vezes, a chuva durante o ano, na verdade, né? Que são épocas em que chove muito e épocas de muita seca, e a agricultura é uma atividade que depende essencialmente de água. Os alimentos, né, que a gente cultiva, que o ser humano precisa, são alimentos nos sistemas que exigem uma demanda energética alta, né? Tanto em termos de solo fértil, de fertilidade, quanto em termos de água. E a gente tem o gasto total de água, do gasto total de água pelos seres humanos do planeta, maior parte é para a agricultura. E aí, quando você se depara de querer fazer o design de um espaço, né, o design de uma casa, onde você tem pouca disponibilidade de água, até porque muitas vezes você paga pela água, né? Principalmente em zonas urbanas, em ambientes urbanos, você se depara com isso, com essa questão de que você precisa economizar água e mais para a agricultura, quanto mais água você conseguir gastar, melhor vai ser para você criar um microclima, para você cultivar as plantas. Quanto mais você puder reter água na paisagem, é melhor, né? Vai ter aí alguns detalhes que são os ambientes alagados, quem vive em ambientes alagados, que vão ter algumas diferenças para lidar com isso, mas, em geral, reter água na paisagem é aumentar a evapotranspiração, é manter o ambiente úmido, fresco, né? Ou então, mesmo na época de muita umidade,
o ambiente também armazenando água para os tempos de pouca água, é importante ter esse armazenamento dessa água, esse armazenamento dessa umidade. Então, foi a partir daí que eu comecei a pesquisar esse tipo de canteiro, que é o canteiro subirrigado. Um canteiro que você pode, inclusive, por exemplo, nas suas mudinhas, a gente faz o pet to bet, né? A gente vira a boca corta a garrafa PET e consegue fazer um ambiente de armazenamento. Vocês vão entender mais, eu só estou falando que esse sistema que eu vou mostrar para vocês, você pode fazer no nível micro, com seu plantio de mudas, né? Um mini canteirinho subirrigado ali no seu viveiro, cada potinho seu pode ser um subirrigado, quanto também aqui, por exemplo, uma caixa de isopor dessas de peixaria, também foi um subrigado que me acompanhou quando eu morei na cidade, né? Colhi tomate, colhi couve, e fui observando que ele foi ficando compactado, como todo vaso, né? Tende a compactar, então esse estudo que a gente fez de inocular micro-organismos ajuda nessa descompactação, porque a compactação é só a falta de ar, né? Falta de espaços vazios ali. Então, se você inocula esses micro-organismos, eles ajudam a criar microagregados. Se você mantém coberto o solo também, né? Então, aí, o subrigado nesse modelo da caixa de isopor, né? E aí ele produziu, na minha área dos fundos, lá que é um viveiro, que é uma área sombreada, ele fica ali com pouco manejo, ele vai produzindo, às vezes, sementes que a gente joga lá, assim. A gente come uma coisa, às vezes deixa a semente lá para ver se germina, para produzir mudinhas, e acaba que, às vezes, a gente tira um tomate, tira uma mudinha de morango, tira um morango produzindo também, né? E tira mudinhas, faz estaquinhas, coloca estaca de maçã para pegar, estaca de amora, né? E com isso a gente tem um canteiro autossuficiente, ele mesmo se regula ali em umidade, porque na época que se tivesse batendo sol direto nele, eu teria que fazer mais regas, mas sem bater sol direto nele, ele fica autorregulável ali, rega ali no máximo 2 vezes, 1 vez por semana, às vezes a gente rega. E aí, o princípio dele ali, embaixo dele, vocês veem, eu espero que vocês estejam vendo aí na imagem, se vocês não estiverem vendo, Zé dá o toque aqui, e o princípio dele, então, é esse fundo impermeabilizado, que pode ser tanto esse fundo da caixa de isopor, pode ser uma lona, pode ser uma caixa de geladeira, é um vaso sem que o fundo não é furado. E vai ser preenchido com materiais porosos, materiais que vão permitir espaço para passagem de ar e de água, e para armazenamento, e no caso dessa camada do fundo, para armazenamento de água também, né? Aqui dando um exemplo, né? Quando esse canteiro meu, que é lá, esse que eu falei esse que eu falei que eu fiz com a caixa de isopor, quando ele compactou, quando ele começou a terra ficar muito dura e sem vida, eu coloquei essas cascas de jatobá como cobertura morta. Na chuva, esse canteiro pegou bastante chuva, o jatobá foi se decompondo, ficou uma qualidade de solo maravilhosa, né? Esse jatobá fornecendo aí um carbono como cobertura, mas também uma resina, né? Que o jatobá tem, então, com uma qualidade maravilhosa. As cebolinhas nesse canteiro pegaram muito bem, então devem estar até hoje lá, porque eu deixei na casa alugada, devem estar até hoje lá as cebolinhas, tinha autossuficiência ali nas cebolinhas, sem muito trabalho, gente, era muito incrível. E aí, evoluindo aí, o canteiro subrigado, ele pode também estar ligado ao biofiltro, ele pode se tornar um biofiltro. O canteiro subrigado pode se tornar um biofiltro. Eu vou até colocar aqui que isso é um vídeo do meu biofiltro da cozinha. Enquanto eu falo, vocês podem ir vendo imagens, né? Ele ainda não tem esse acabamento dos detalhes aqui, mas é legal para vocês verem já como o encanamento funciona, né? Entra por cima
e sai por baixo, por isso é um filtro, né? Não tem armazenamento de água nele. Nesse caso aí, quando se trata de tratar de águas cinzas, né? Que esse filtro já é um filtro ligado direto à água da cozinha. Né? Nesse caso aí, ele funciona da mesma maneira que eu apresentei nos slides anteriores, né? Esse fundo impermeabilizado, mas ele tem uma saída por baixo também, que não permite que fique água parada, né? Você pode optar fazer das duas maneiras, ou você faz a saída dele um pouco mais alta. Aqui nesse desenho, eu vou apontar aqui com minha setinha, vocês vão ver aqui, minha setinha rosa, aqui é a saída da água. Aqui no caso desse canteiro de isopor, a saída aqui está uns 10 centímetros de altura com relação ao fundo da caixa. Então, aqui, nesse canteiro aqui, existe um armazenamento de água. Então, é considerado um canteiro econômico, que vai fornecer água aos poucos para as plantas, então vai diminuir sua necessidade de rega. Agora, no caso do meu biofiltro da cozinha, que é esse sistema aqui, obedece o mesmo princípio do canteiro subilligado, porém, a saída ela ela é bem no fundo do canteiro, bem na parte mais funda do canteiro. Então, não tem um armazenamento de água parada aí nesse sistema, que é o sistema que eu utilizo para tratar e reutilizar as minhas águas da cozinha. Esse aqui é o sistema que, já esse outro aqui, e eu vou passar o vídeo, aqui, ó, já é o mesmo sistema, funciona da mesma maneira que o outro sistema, porém, ele é utilizado para as águas do chuveiro. E aí, nas águas do chuveiro, como o chuveiro tem menos matéria orgânica, né? Como as águas do chuveiro são águas que têm uma demanda biológica de oxigênio menor, porque não tem igual a água da cozinha. Então, o canteiro das águas da cozinha é um canteiro que a gente chama de águas cinzas escuras, né? Então, essas águas cinzas escuras são águas que têm uma matéria orgânica, tem gordura, tem resto de alimento. Então, ele se torna ele tem uma fonte de nitrogênio ali e o composto ali acaba bombando mais nesse biofiltro, né? Nesse jardim subilligado que funciona apenas como um filtro. No caso das águas cinzas do banheiro de chuveiro, como são águas que têm menos carga orgânica, porque só do chuveiro, ou seja, só tem, às vezes, pele, cabelo, então não tem tanto nitrogênio essas águas, elas têm mais uma carga de sabões, dos produtos que a gente utiliza. Então, como não tem uma fonte de nitrogênio, esse composto ele não fica ele não forma esse jardim, essa diferença que eu mostrei para vocês, do jardim ali que surge das águas da pia da cozinha e surge um jardim também nas águas do chuveiro e da pia do banheiro. Só que aí, nesse caso, você vai ter que estar colocando composto, restos de alimento ali, sementinhas, e ele acaba virando um jardim também. Né? Aí, nesse caso, né, de você utilizar esse sistema, na verdade, esse sistema que surgiu na minha casa a partir das águas da cozinha, que vocês viram lá que tinha caramuela, tinha no vídeo vocês viram, tem até muda de maracujá, se deixasse maracujá ia dar lá, né? Caramuela, que é o carazinho, tem hortelã, tem mudas de abacate. Coloquei uma madeira de mandioca, a mandioca pegou. Ali foi uma coisa aleatória, porque, na verdade, a gente queria fazer daquele sistema ali, daquele local, um vermifiltro, uma composteira, um lugar onde a gente pudesse criar solo e aproveitar e também despoluir, descontaminar essa água por meio dessa compostagem que está acontecendo ali, que a gente já falou ontem, dos efeitos positivos do material do composto, principalmente o composto biocompleto, né? Aquele composto que a Carla ensinou a gente a fazer, que tem o equilíbrio ali de fungos, bactérias, microartrópodes, nematóides, né? Então, esse composto ele é capaz de despoluir, descontaminar
né? Acabar com metais pesados, inclusive, degradar metais pesados. Então, a gente utiliza, a ideia inicial desse biofiltro lá em casa era não que ele, não, a gente não queria que ele fosse um jardim, a gente queria passar por um processo inicial de descontaminação, a água entra por cima, sai por baixo, e saindo por baixo ela iria ali para os jardins, poder ser reutilizada, essa reutilização sempre sem jogar de mangueira nas folhas, sempre jogando no nível do solo, né? A gente queria reaproveitar ao máximo essas águas, distribuir elas melhor, não deixar tudo caindo só no círculo de bananeiras, né? Então, foi por isso que eu iniciei esses canteiros que eu mostrei, esse biofiltro que eu mostrei para vocês, né, aqui nas imagens. Vou continuar compartilhando novamente, então. Não, Marina. Tá bom. Podem fazer perguntas, viu, pessoal? Então, e aí, por que eu utilizo esse sistema, né? Porque eu economizo água, eu utilizo a mesma água 3 vezes. Então, eu utilizo a água para lavar as vasilhas, depois ela passa pelo biofiltro, e no biofiltro, então, ela também me dá um composto, porque aqui onde eu estou é um lugar muito árido, muito seco. Então, minha composteira sempre demanda muita umidade. Então, se eu já coloco ali, né, aquela coisa de diminuir o seu esforço, conectando os elementos e colocando a natureza e os elementos para trabalhar a seu favor. Se eu já faço o meu composto num lugar que já é úmido, né, que é esse biofiltro, a gente produziu muita minhoca nesse sistema, minhoca que a gente poderia utilizar para dar para as galinhas, a gente produziu muito composto, muito humus, especialmente quando a gente estava colocando um pouco de esterco que a gente tinha de porquinho da Índia, a gente colocava nos biofiltros, ou então restos de alimentos, nossos resíduos orgânicos, a gente produziu humus ali, sim. Claro, porque a gente procura utilizar produtos saudáveis, né? Porque se eu quero reutilizar essa água para regar plantas, né? E o máximo de plantas que eu quiser, não só um determinado tipo de planta, aí eu procuro utilizar menos produtos tóxicos, né? Que são os chamados poluentes orgânicos persistentes, né? E aí, por que eu faço isso? Porque eu fico mais saudável, né? Eu passei a saber olhar as bulas dos produtos que eu utilizo, né? As bulas não, os ingredientes, a composição dos produtos, procurar soluções que não agridem a minha saúde, né? Dos produtos que eu comecei a observar, sempre os sabões, né? Eles têm os tensoativos biodegradáveis. Ele chama alquil, lauril benzeno sulfonato, alquil benzeno sulfonato, lauril éter sulfato de sódio, essas moléculas com benzeno. Esses tipos de sabões, né, que eles chamam de tensoativos biodegradáveis, são sabões eles são orgânicos, eles têm cadeias carbônicas, né? Porém, são derivados de petróleo, são feitos são ligações químicas aí que não se degradam facilmente, são biodegradáveis, porém, como são cadeias complexas, ramificadas, eles não se degradam facilmente como uma molécula orgânica qualquer. Então, eles persistem no ambiente. Então, eles vão se bioacumulando, existe uma bioacumulação, eles vão aumentando na cadeia do ambiente. Então, hoje, a gente já encontra esses poluentes orgânicos persistentes em umbigo de recém-nascido. O recém-nascido já nasce com moléculas orgânicas, com compostos orgânicos, né, compostos carbônicos, mas tá ali no meio tem cloro, flúor, halogênios, né, que são esses compostos carbônicos com essas moléculas alquilbenzeno, moléculas difíceis de se degradar, compostos difíceis de se degradar na natureza, já ficam aí persistindo em toda a cadeia da vida, né? Também temos os shampoos, também tem esses tensoativos, né? Aí as tintas de cabelo, algumas tem chumbo, né? Tem metais pesados. A pasta de dente também tem esses tensoativos,
né? Desinfetantes e alvejantes também à base de cloro, também no biofiltro e no ambiente também persistem aí. O cloro, embora ele evapore, ele é biocida, então ele diminui essa vida no entorno, né? Ele vai fazer essa função de esterilizar o ambiente mesmo, né? E o sabão em pó também tem esses tensoativos biodegradáveis. Então, realmente está por todos os lados e a gente ou diminui o consumo disso ou a gente trata, dá um jeito de tratar, porque chega nos rios, mesmo passando por estações de tratamento de esgoto, e isso continua circulando aí na cadeia da água, né? E chega até nós de alguma forma novamente, né? E a gente pode, eles são biodegradáveis, então se a gente acrescenta tratamentos e filtros e, por exemplo, utiliza tudo isso, toda essa tecnologia que a gente aprendeu do composto biocompleto, a gente consegue degradar esses materiais, eles são biodegradáveis, mas o ideal, como eles são persistentes, é, de repente, a gente até diminuir o uso deles, né? Então, é um outro motivo, né, para eu utilizar esses sistemas, além de economizar água, né, no lugar árido que eu estou, e despoluir a água antes de devolver essa água para o meio ambiente, né? E assim eu consigo, aliás, reter essa água mais perto de mim também, porque quanto água mais armazenada aqui para ser liberada no período de seca, melhor para mim, que eu tenho um ambiente mais úmido, né? No meu clima aqui, que é friável, que é desertificado, e aumento a minha evapotranspiração no tempo seco, melhoro o meu microclima. Então, é por isso que eu defendo tanto essa tecnologia, né? Além de ser um sistema de pequena escala, que eu acredito muito que é a pequena escala que vai fazer essa evolução aí que a gente precisa. Não tá. Tudo ok? Tudo ok aí, Zé? Sim, tudo ok. E aí, gente, citando aqui minha querida permatriarca, né, Rosana Oshiro, grande referência para mim, permacultora, fazendo fermentados aí em São Paulo, disseminando a permacultura, mãe de 4, eu acho, né, permatriarca. Ela postou lá no Instagram dela o detergente dela da pia. Ela, assim como a Cláudia, ainda não abre mão da espuminha do detergente, né, dos efeitos do detergente. E aí ela utiliza a enzima cítrica, a água e o detergente. Ela dilui o detergente dela. A gente tem que pensar nesse conceito, gente, de transição. A gente fazer uma transição, né? A gente, pelo menos se a gente não consegue abrir mão desses produtos, que a gente pelo menos diminua, faça uma transição. Por quê? Porque é mais saudável para a gente, né? Esses produtos são disruptores endócrinos, geram questões na nossa saúde, mudam o nosso funcionamento hormonal. Então, como eu faço, né? Aí eu dei essa ideia de como a permatriarca faz, como eu faço. Eu utilizo sabão em barra e em pó, tanto o sabão em barra quanto em pó, quanto o detergente, quanto o shampoo. O tensoativo, né? Esse surfactante, que é esse material que vai reagir, esse produto que vai reagir com a água para tirar a gordura, para limpar a superfície. O meu tensoativo, eu sempre vou optar por um tensoativo do tipo do sabão caseiro, que é uma fonte de gordura, de óleo e a soda cáustica, porque a soda cáustica, quando ela reage com a fonte de gordura e de óleo, ela se transforma no sabão, ela já não é mais soda, ela se transforma no sabão. E esse composto, ele é biodegradável, eu posso jogar ele à revelia, né, no meu quintal? Não, ele tem efeitos, né? Não quer dizer que é porque ele é menos poluente orgânico persistente, que ele é mais biodegradável, não quer dizer que eu possa utilizar a torta direito, utilizar como se fosse regar as plantas com isso. Mas eu consigo lidar com os efeitos desse tipo de sabão, desses detergentes, eu consigo lidar com os efeitos dele só com o biofiltro, com o composto,
né? Eu consigo lidar com ele e reutilizar minha água tranquilamente. Inclusive, ele pode ser até benéfico, porque pode trazer aí nitrogênio, fósforo, pode ser um aditivo mineral aí que pode se transformar. Tem relato de gente que utiliza água cinza de cozinha para direto na rega, né? Só salientando, gente, sempre utilizar na rega no solo, não nas folhas. Se for nas folhas, tem que ser bem diluído, né? Aí é outra coisa, aí já é o sabão nas caudas, para aplicar caudas, para outra coisa. Se for água cinza, água de reuso, aí sempre no solo, nunca nas folhas, sempre irrigação por gotejamento, ou direto regando no solo. E aí, se você, esse sabão que tem, que é mais simples, que é mais biodegradável, só com gordura e óleo, esse sabão você pode lidar com os efeitos dele, que às vezes é uma salinização, né? Então, às vezes você vai perceber que o canteiro vai ficar meio chato, assim, vai ficar meio borocochô, rega com uma água por cima, é porque o sal, ficou muito sal presente em cima. Então, você dá uma regada, o sal desce, né? E aí, o desinfetante, alvejante, amaciante, não utilizo nada disso, gente. Eu utilizo a ecoenzima, a enzima cítrica, vinagre, né? O vinagre é um tipo de... É como se fosse... É o mesmo princípio da ecoenzima, né? Não é ecoenzima, muitas vezes ele não tem a vida, né, que a ecoenzima tem, mas ele é um tipo de ecoenzima também. Então, para quem está começando, não sabe fazer ecoenzima, utiliza o vinagre. Como amaciante funciona muito bem, como alvejante, como desinfetante. Você pode fazer os concentrados, né? A gente até ensina no curso Purifica a fazer esses concentrados com ervas, né? Deixar as ervas macerando ali, tirando o extrato ali no vinagre, no álcool, né? E é isso, eu recomendo, então, evitar esses produtos, né? Mas se você não tem certeza que vai evitar, mesmo assim, você pode fazer o seu jardim permanente, porque ele vai poder servir de composteira para casa, ele vai poder servir para você regar plantas, e aí é só você não utilizar para regar plantas como folhosas, como raízes, né, que você irá comer. Se for planta que você não vai comer, se for flores, se for árvores, ou se forem frutos, por exemplo, eu como tranquilamente tomate, chuchu, abóbora, né? Os frutos é mais seguro de utilizar, é mais tranquilo de utilizar. E aí, gente, aqui um desenho aqui do Peter César, né, do nosso canal, Peter, meu companheiro aí na permacultura também, sobre o esquema de montagem de um vermifiltro, né? O vermifiltro é o que eu estou chamando aqui de biofiltro também, esse filtro das águas cinzas, ele é utilizado também, esse filtro também é utilizado para águas escuras, que são as águas de banheiro de vaso sanitário mesmo, também é utilizado para águas escuras. No nosso caso aqui, a gente está utilizando para águas cinzas, porque águas escuras a gente não vai tratar, a gente vai preferir utilizar outros métodos, ter um estudo à parte, né? Tudo isso a gente precisa ter bastante seriedade para tratar desse assunto. Então, as águas escuras é um estudo à parte. Eu estou aqui tratando das águas cinzas. E aí, mas ele é utilizado, esse mesmo processo, esse mesmo filtro é utilizado para águas escuras também, só para vocês saberem. E qual que é o fundamento desse tipo de canteiro, né? Ele tem, então, a ideia da porosidade. O que é a porosidade? Tem que ter, como todo filtro, ele tem que ter essa porosidade, tem que ter vazios. Então, a gente utiliza materiais que vão permitir ter vazios de ar e de água, a passagem do ar e da água. E vai ficar retido na parte de cima os sólidos. E os sólidos vão ficar retidos por quê? Porque a porosidade vai de uma porosidade menor para uma porosidade maior. Então, lá em cima você vai ter vai ter serragem, carbono, material, um material para gerar essa vida, né? essa decomposição.
é um material que vai reter mais esses sólidos, e quando passa para baixo, aí você já vai tendo materiais de porosidade maior, paulatinamente maior, né? Primeiro a areia, depois um material um pouco mais grosso que a areia, um pedrisco, depois uma brita mais grossa, depois um entulho. Então, vai aumentando os espaços para a água passar. E lá em cima, os espaços são menos porosos, são menos permeáveis e mais propícios para reter os sólidos na parte de cima. Então, por isso também é um canteiro que vai dar pouco problema se você souber montar ele bem montado. Recomendo que você não monte sem fazer um curso, a menos que você vá testar, né? Que queira testar, queira passar por todos os testes que eu fiz, todas essas experiências, né? Mas é legal ter uma pessoa que já fez, que já tem experiência para te dar alguns macetes, né? E que eu tenho, que no nosso curso Purifica está tudo isso completo lá, né? E aí, esse conceito também de zona saturada e zona não saturada. O que é a zona saturada, gente? É lá, por exemplo, dentro de um sistema grande, né? Dentro de um clima, de uma bacia hidrográfica, a zona saturada é onde, lá dentro do solo, lá fica retido a água, né? E ela tá saturada de água, essa zona está cheia de água. E essa zona vai para o que abastece os rios, né? Isso para você. Ó, o Zé levantou a mão. Zé, o que é? Tem uma pergunta aqui da Tati. Pode falar. Ela perguntou se também pode plantar canteiros nesse tipo de jardim. Canteiro não, desculpa, coqueiro. Plantar o quê? Coqueiro? Isso. O coqueiro é perfeito, só que o coqueiro ele vai ter uma necessidade de raiz, né? Ele vai ter uma raiz que daí, como a gente está trabalhando aí com canteiros de 60, 70, 80, 1 metro de profundidade, ele não vai para o coqueiro, a não ser que seja um bonsai de coqueiro, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, se você quiser, a última etapa, né, você tem esse jardim que é o biofiltro. Aí você pode utilizar ele só como biofiltro, não como jardim, só para reter as primeiras partículas sólidas. E num segundo momento você já joga a água que sai dele, porque é isso que eu estava explicando. A zona saturada é a zona que vai ficar embaixo d'água, e a zona não saturada é a zona que fica só preenchida de ar, e passa ar e passa água por ela. No caso desse tipo de canteiro, desse tipo de biofiltro, a gente ele é todo não saturado, ele não fica alagado, ele não fica com uma camada de água no fundo, né? No caso de canteiro, se quer transformar isso em canteiro mesmo, fazer um canteiro com essa técnica, tem uma zona saturada, tem uma zona de água retida no fundo. Nesse caso aí, não tem uma zona saturada, porque a gente não quer água parada, principalmente água cinza parada, que pode gerar odores, né? Então, aí nesse caso, ele sai, a água entra por cima pela tampa aí do desenho e sai por baixo, né? Está escrito saída do efluente sem partículas sólidas. E aí, nessa saída aí, você pode direcionar para um coqueiro, você pode direcionar para uma goiabeira, você pode direcionar para uma jabuticabeira, para um limoeiro, você pode direcionar para uma bananeira, ou se você tiver tendo os cuidados que eu contei para vocês aqui com relação aos produtos que você está utilizando, você pode utilizar para tomate, abobrinha, abóbora, frutos, em geral, maracujá. E eu só não recomendo mesmo as verduras, né, folhas e raízes. Mas, porém, mesmo assim, existe no Nordeste e na África experiências do biofiltro, né, desse sistema para irrigação de horta por gotejamento, né? Aqui, gente, que bacana, um desenho do Zé, né, que
que está aqui agora, o Zé do nosso grupo, ele está... Aqui tem um desenho dele onde ele mostra um pouco do que é o sistema Purifica, né? A gente tem, então, sempre a gente está trabalhando com uma caixa, uma primeira caixa, como se fosse uma caixa de passagem aqui. Nessa caixa também ela tem a função de, quando reter a gordura mais grossa, né, que seria uma caixa de gordura, se no caso de ser uma água cinza escura, uma água de pia de cozinha, né? Ou então, se for uma água de pia de banheiro, de chuveiro ou de lavanderia, a gente tem uma caixa de passagem mesmo. Aqui só tem uma função a gente pode até, eu mostro isso no curso, fazer um redutor de turbulência, essa água ser entregue lá embaixo, e aí os sólidos ficam no fundo, e aí, na hora de sair para o segundo, a caixa, que é o coração do sistema, que é o biofiltro, ela já sai com menos sólidos, menos cabelo, né? menos coisas sólidas retidas, né? No caso da máquina de lavar, também pode reter espuma, embora, né, que poderia ser aqui também uma bombona para poder armazenar uma água de máquina de lavar para reutilizar para limpeza de pátio, por exemplo, também. E aí, um segundo momento, que é o coração do sistema, aí, que é isso que a gente vem estudando com a Carla Portugal, é o biofiltro, que é esse filtro que é capaz de reter esses sólidos e decompor, ou seja, vai ser aí esse biofiltro, ele tem que estar vivo, igual a gente estudou com a Carla esses dias, ele tem que estar com uma teia alimentar completa para estar ali degradando. Mas no fundo, gente, para não complicar a coisa, ele é uma composteira. É uma composteira que você nem precisa regar, porque já vem com a rega do próprio sistema da cozinha, né? Já vem com a rega das próprias águas reutilizadas. E aí, num terceiro momento, sim, você tem aí o subrigado, você vê aí que aí sim você tem uma zona saturada, aí, uma zona cheia de água, que está fazendo a função de regar hortaliças. Esse é o sistema mais ousado, né, para quem está a fim de regar hortaliças, mas pode ser esse terceiro momento aí, depois do biofiltro, pode ser um coqueiro, como a Tati perguntou, pode ser uma árvore, pode ser uma banana, e você tem aí uma rega aí de algum ambiente da sua casa que você queira regar. O Zé fez também esse desenho para a gente, adaptando para a saída da máquina de lavar, porque a saída da máquina de lavar geralmente sai com muita pressão, né? Então, talvez vai criar uma zona, vai ter uma infiltração, mas por um momento vai criar uma zona saturada aqui que pode encher a bombona muito rápido e antes dela conseguir vazar, né? A vazão de saída do sistema pode ser menor do que a de entrada, quando tem aquele momento do boom da máquina de lavar, né? Então, aí ele já até dividiu em dois o sistema para... Tem que fazer o cálculo direitinho de quanto que a bombona aguenta. Tudo isso a gente vê em detalhes no curso Purifica também. E para a máquina de lavar é possível utilizar esse sistema e muitos outros, né? Tem outros que a gente aprende aí com os nossos mentores, professores de permacultura. Outro dia eu estava vendo, também coloca 3 saídas, para 3 encanamentos de saída para colocar o mangote de saída da máquina de lavar, e cada um vai para uma árvore. Um vai para o limão, outro dia ela rega cada um vai para uma árvore. Por que isso, gente? Essas águas, principalmente no caso de rega de árvores, as árvores dão conta desses nutrientes, e estando o solo e a microbiologia do entorno completa, né, que é a ideia do composto biocompleto, a gente consegue facilmente ter isso aí no nosso ambiente, na nossa residência. Vou aqui abrir um pouquinho para perguntas. Quem tem pergunta aí, gente? Tem algum comentário, Zé? Não, Zé, eu queria te chamar para falar um pouco também, Zé, sobre sua experiência, né? A gente combinou de você
contar para a gente um pouquinho, como membro do nosso grupo. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Sejam bem-vindos. Como a Marina comentou no começo da live, né? Eu conheci o grupo e a Marina também no começo do ano, faz um ano, né, na verdade. Faz um ano agora e muita coisa tem mudado, né? A percepção de mundo vai mudando e você também vai prestando mais atenção naquilo que te faz mal, vai compreendendo você como fazendo parte do planeta, né? Então você quer ver algumas mudanças acontecendo na sua vida também. E a permacultura apareceu como uma ferramenta de mudança na minha vida, tanto para a saúde como no dia a dia também. E também entender que a permacultura é uma ferramenta que é universal, é para todos. É pessoas que moram aqui no subúrbio como eu, na Baixada, pessoas que não têm tanta renda assim. E isso pode fazer diferença no dia a dia, como por exemplo esse canteiro para reutilizar águas cinzas, ou também filtrar as águas negras, né? E isso é muito importante para quem mora em periferia, em favela e tudo mais, porque muitas vezes não tem saneamento básico, por exemplo. Então, isso seria uma forma das próprias pessoas que moram no local mudar a realidade daquele local, purificando essa água e devolvendo ao ambiente uma água mais limpa, mais pura. E também aproveitando essa água para poder produzir o próprio alimento. Então, aqui, o que eu fiz aqui em casa? Eu aproveitei o espaço da varanda, que é um pequeno espaço, mas já está me dando desenvolvendo muitos produtos. Eu consigo plantar alface, rúcula, pequenas hortaliças, produzo mudas para levar para um terreno que a gente tem na Baixada Fluminense. Então, eu estou construindo, pouco a pouco, a minha independência também, tanto alimentar quanto de um futuro melhor para minha saúde também. Então, eu tenho só a agradecer ter conhecido a Marina, o grupo, as pessoas do grupo também, o Matheus, a Carla Portugal, que chegou agora aqui com a gente também, tem uma bagagem muito grande também para nos ensinar também. Com a Marina também tem um grande coração. E eu estou muito feliz. Eu desejo também que vocês tenham essa oportunidade agora de conhecer o grupo, talvez de conhecer permacultura também, que mergulhe fundo, porque é uma chance para mudar de vida realmente. Como o Peter diz no vídeo do guia, né? A permacultura pode mudar a sua vida e se você deixar, ela muda realmente. Bacana, Zé. Obrigada. Obrigada mesmo pelo seu apoio nesse tempo aí que estamos juntos, até trabalhando juntos, né? Vou responder aqui umas perguntinhas e já já a gente volta a apresentar. A Tati perguntou sobre o biofiltro de saída da pia da cozinha, vai alguns resíduos sólidos juntos. Não entendi muito bem o seu modelo do laboratório. Tem algum filtro para segurar os sólidos? Então, o filtro que segura os sólidos é o biofiltro, é aquele jardim lá, é lá mesmo que cai os restinhos orgânicos, só que tem uma caixa de gordura antes, no caso da pia da cozinha, tem uma caixa de gordura antes que dá uma segurada na gordura mais grossa. Essa gordura mais grossa da caixa de gordura também pode ser compostada. A Cláudia está fazendo algumas experiências com isso, né? E a gente lá no laboratório a gente utiliza para o biodigestor. Vai gerar gás, né? Gera gás para casa, vai para o biodigestor e vira como coisa anaeróbia, né? E no biodigestor é um processo anaeróbio, que é diferente do que a gente vem estudando nesses encontros com a Carla Portugal, do composto aeróbio. O composto anaeróbio acaba com a vida que precisa de oxigênio, que é o que a gente não quer nos nossos biofiltros. Nos nossos biofiltros a gente quer bastante oxigênio, por isso que não tem a zona saturada, né, no nosso biofiltro. A água entra por cima e sai por baixo, não tem água parada nesses biofiltros. E no caso de um sistema anaeróbio, a gente tem esses biodigestores que produzem gás. O biodigestor é ideal para coisas tipo cocô de cachorro, resto de óleo, né, de gordura de cozinha, alguns fontes de nitrogênio do nosso composto que a gente não quer utilizar para gerar nosso composto completo, rico, puro, cheiroso, né?
O Vieira Júnior pergunta: essa água após o tratamento pode ser usada na aquaponia como mais um método de aproveitar a água? Olha, esse modelo especificamente, uma das grandes inspirações para eu construir lá em casa, foi um modelo do David Holmgren, que ele cita no Retrosubúrbia. O David Holmgren, para quem não sabe, é um precursor da permacultura, né? E aí, aliás, é o co-criador da permacultura junto com o Phil Mollison. E no Retrosubúrbio a gente tem um sistema desses, onde tem a primeira caixa, que é a caixa de gordura ou um sedimentador, como eu falei para vocês, uma primeira caixa, né? A segunda caixa, que é o coração do sistema, que é um biofiltro, é um filtro biológico, uma composteira, onde a água entra por cima e sai por baixo. E no terceiro, o David Holmgren coloca também uma coisa que eu cito, que eu mostro como fazer também no curso Purifica, que é uma wetland, uma zona de raízes, né? Então ali você vai colocar ali vai ser um brejinho, você vai colocar ali uma caninha do brejo, uma cavalinha, um chapéu de couro, plantas de brejo que vão fazer um terceiro polimento dessa água, e aí sim um terceiro é uma água de peixe. E é uma ótima água para a criação de peixe, se você tem esses cuidados que eu citei, né, dos poluentes orgânicos persistentes, não utilizar poluentes orgânicos persistentes, é uma ótima água para utilizar para peixe, porque tem restos orgânicos, então ela gera, né, aquele nitrogênio inicial que é importante para colonizar o aquário, né? E ter fitoplâncton e zooplâncton para os peixes se alimentarem. Então, é próximo do sistema fechado, digamos assim, né? Tipo, virou até comida, seu resto de cozinha virando até comida de peixe e água, e sua água de cozinha, né? Ou de outras fontes, né? No caso do peixe, uma água que teria que ser uma água que teria que ser a partir do sistema da cozinha, mais seguro, porque de repente a água da máquina de lavar ou da água do chuveiro, ela não vai ter esse nitrogêniozinho para iniciar a microvida ali dos peixes, e vai ter muito sal, né? Que é os sabões, são fontes de sabões, esses produtos que a gente utiliza, são a maior parte, quando não é poluente, é sal, e aí esse sal na pele, né, para o peixe, não é tão interessante, né? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês, quero agora também, se não estou vendo aqui mais perguntas, também quero convidar vocês, então, para seguir com a gente, né? Eu tô abrindo hoje, muito feliz de estar abrindo hoje uma nova etapa aqui dentro dos nossos estudos do Grupo Permacultura Pé na Terra. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, para apresentar a nossa proposta de trabalho com vocês para a gente continuar esses estudos. Então, nossa pergunta: como projetar um sistema assim, né? Como projetar um sistema assim? Porque tem alguns detalhes, tem estudo em cima disso, né? Assim, e outras coisas que eu quero oferecer para vocês também